Mais um minutinho. Ah, é? Já está 22, 23 segundos, 24 segundos aparecendo? Boa tarde. Eu sou Gardênia Maria Braga de Carvalho, diretora de Ensino e Pesquisa da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, e em nome da nossa presidente, Maria Clara Cavalcante Bugarim, que por motivos superiores não pôde estar conosco, agradecemos a todos que nos acompanham nessa 32ª edição do Quintas do Saber. Essa é a nossa 5ª edição online. Aí a Brasicom, cumprindo a sua missão de levar conhecimento, e se reorganizou, né, para apresentar versões online, que têm sido as nossas últimas. Então, esse é um projeto da Brasicom, um dos mais importantes, que traz para discussão, especialmente da classe contábeis, temas que estão suscitando o momento, né, que está sendo discutido no momento. Especificamente na edição de hoje, iremos discutir a controladoria e responsabilidade do administrador público. Esse que é um assunto que está em pauta no mundo, mas mais especificamente no Brasil. Nesse tempo de pandemia, a sociedade tem questionado a responsabilidade do administrador público. E tem questionado também os aspectos da controladoria, que a controladoria pode colaborar com a gestão. Por isso que a Brasicom trouxe para discutir esse tema hoje 3 ícones, né? 3 referências no assunto. E desde já nós agradecemos imensamente por colaborar, por compartilhar conosco seus conhecimentos. Serão palestrantes hoje o doutor Valdir Simão e o doutor Rodrigo de Bittencourt, que serão oportunamente apresentados pelo nosso debatedor, nosso ícone, nossa referência na classe contábil, Antonino Trevisan, que nós também agradecemos imensamente. Vamos aproveitar hoje para compartilhar com todos eles, né, aprender sobre o assunto. Eu rapidamente vou ler o currículo do Trevisan. Antonino Marno Trevisan, contador, consultor e empresário, é presidente do Conselho de Administração da Trevisan Escola de Negócios e presidente da Trevisan Editora, é membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, já foi nosso presidente e é o nosso eterno presidente, da Academia Paulista de Ciências Contábeis também, membro do Conselho Superior de Estudos Avançados, CONSEA, da Fiesp, e membro do Conselho Consultivo da FBC e do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Sindiconte, autor do livro Empresários do Futuro e dos livretos Como Entender Balanços e Como Participar do Mercado de Capitais. Fundou em 1983 a Trevisan Auditores e Trevisan Consultores e foi seu presidente por 26 anos. Então, agora com a palavra, o nosso coordenador, né, nosso ícone, nossa referência, como eu já disse, professor e nosso eterno mestre Trevisan. Obrigado. Gardênia, sempre tão gentil, Gardênia. Muito obrigado pelas palavras aí. E quero saudar meus amigos aí do Piauí, né, o nosso querido Joaquim, com quem eu sempre estou falando, né? Tenho muitas saudades aí da ida que aí fizemos ano passado, Eduardo Possetti, o Francisco do Ibracom, e que fomos palestrar aí em Teresina. Portanto, é um prazer e saúdo, em particular, aí a cidade de Teresina, onde Gardênia está. Então, hoje, nós vamos ter as grandes figuras aqui. Uma delas é o Valdir Simão, que já esteve conosco, né, Valdir? O Valdir era o ministro da Controladoria Geral da União, cerca de 5 anos atrás. Ele esteve num dos nossos programas, né, do Quintas do Saber, e abordou a questão da transparência, né?
E eu, quando conversava com o Valdir, ele até me mandou pelo WhatsApp, olha que carinho, hein, Valdir? Muito obrigado. O certificado que ele recebeu naquela ocasião lá em 2015, né, Valdir Simão? Obrigado, Valdir. Então, o Valdir, hoje, ele atua em compliance, ele é advogado, em investigações, acordos de leniência e relações entre as empresas e o Estado. Ele é também, hoje, consultor em gestão pública e governança corporativa. Foi auditor fiscal da Previdência Social e da Receita Federal por 29 anos e ocupou vários cargos na administração pública, entre eles o do ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, secretário da Fazenda, presidente do INSS. Valdir foi o cara que acabou com as filas, né, Valdir? Pois eu quero contar uma historinha que o nosso Nelson Machado contou também, que é nosso colega aqui da Brasicom, não é? Ele, portanto, foi secretário adjunto da Receita Federal e secretário executivo da Casa Civil. Quer dizer, ou seja, o Valdir sabe muito de governança pública e sabe muito de serviço público, né? Ele ainda é doutorando em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, Master Universitário em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá e palestrante e professor de pós-graduação em Direito. Bem-vindo, Valdir Simão, nosso já veterano aqui da Quinta do Saber. Aqui eu saúdo o nosso Rodrigo Mudrovich. Rodrigo Mudrovich, eu tive o privilégio de participar da tese de doutorado dele, de assistir a tese de doutorado dele, que me chamou a atenção pelo título, à época, não é? Porque, Rodrigo, a contabilidade, a democracia, tem tudo a ver, né? Uma não existe sem a outra. Se não tiver democracia, não existe razão de existir a ciência contábil. E não existe ciência contábil sem democracia. Países de ditadura, por exemplo, a ciência contábil ela não cresce, ela não se desenvolve, né? E, à época, a tese de doutorado do Rodrigo, que eu fui assistir, era Democracia e Governo Representativo no Brasil, né? E ele foi ali avaliado por 2 ministros do STF, né? Eu acho que era o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski, né? E eu vi ali que o Rodrigo tremia nas bases, mas recebeu a aprovação com louvor, né, Rodrigo? Foi lá na Universidade, na Lago São Francisco, né? E eu tive esse privilégio histórico de assistir a sua tese, Rodrigo. Você seja bem-vindo, então. Ele é professor de Direito Público do IDP, ele fundou um escritório de muito sucesso, que é o Mudrovich Advogados, né? Professor de Direito Público do IDP, doutor em Direito Constitucional pela USP, esse que aqui eu há pouco citei, mestre em Direito Constitucional pela UNB e membro do grupo de trabalho instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça, destinado à elaboração de estudos e indicações de políticas sobre eficiência judicial e melhoria da segurança pública, e é membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados, que analisou a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Tanto, meus amigos, queridos colegas, companheiros da Brasicom, companheiros da Academia Paulista de Contabilidade, meus mais de 500 mil colegas contabilistas aqui no Brasil, nós, então, teremos essa hora para debater o tema Controladoria e Responsabilidade do Administrador Público, né? E eu já queria abrir aqui com vocês, colocando uma questão que está bastante em voga e que trata da... caiu aqui o meu sistema, já abri. Opa, pronto, já voltou. Eu estou no computador da minha mulher, viu, gente? O meu pifou, né? Mas, então, eu queria dizer aqui que a crise, essa é uma pergunta que eu queria fazer, tanto para o Valdir quanto para o Rodrigo Mudrovich, né? A crise provocada pela Covid-19 traz uma situação de excepcionalidade que exige dos gestores públicos ações imediatas e respostas urgentes, urgentíssimas. Muitas vezes,
tomadas sem o conhecimento de todas as variáveis. Comprar ou não comprar remédio, comprar ou não comprar equipamento, fazer ou não um hospital geral a toque de caixa, né? E que teriam, muitas vezes são tomadas sem o conhecimento de todas as variáveis, que teriam em momentos de normalidade. Portanto, a pergunta é, como é que os órgãos de controle devem atuar em momentos como esse? Pergunto primeiro ao nosso Valdir Simão e também, Valdir, parabenizando por esse belíssimo livro que você publicou, não é? Recentemente, Manual de Sobrevivência do Administrador Público, né? 10 passos, que depois nós vamos falar sobre ele, né? Para atingir a excelência na gestão pública. Valdir, por favor, você pode aqui abrir o nosso debate. Obrigado, Antoninho. Um grande abraço para você. Quero agradecer bastante o convite. Um abraço para o meu amigo Rodrigo, para a Gardênia, para a minha amiga Clara. Muito obrigado pelo convite. Como você falou, é a segunda vez que eu falo no Quintas do Saber. Agora, a primeira online. A primeira foi ao vivo, no auditório repleto. E aqui eu preciso deixar um abraço aos nossos telespectadores, nossos amigos contabilistas, uma classe, como você disse muito bem, importantíssima para o Brasil e principalmente para o sistema de controle, para as empresas, e uma classe com a qual eu convivi por muito tempo. Como você bem falou, fui auditor fiscal por quase 30 anos, né? Então é um prazer, um orgulho, uma honra falar para todos vocês. Tomar decisão, Antoninho, é sempre muito difícil, mesmo que você tenha todas as informações necessárias para que a escolha, a solução que você escolhe para resolver determinado problema, portanto, na concepção de uma política pública, por exemplo, seja a melhor possível. Ou seja, a gestão de riscos é uma coisa ainda muito incipiente na administração pública. A gente evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda é incipiente. E até pouco tempo atrás, a gente não falava de governança pública, e aqui há que se reconhecer que o sistema de controle, em especial o Tribunal de Contas da União, tem feito um trabalho muito importante de disseminação dessa cultura de governança pública. Né? Há, inclusive, um livro do ministro Nardes tratando sobre esse tema. E aí, é claro, a gente sabe que o administrador público, o servidor, aquele que toma a decisão, que lida com recurso público, tem que prestar contas. Não é? Isso é da natureza da função pública. Agora, quando as decisões são tomadas sem todas as evidências, ou as informações, ou as variáveis que você mencionou, ou seja, em que há um nível alto de incerteza sobre se aquela decisão ela vai resolver o problema, se os recursos aplicados estão na medida certa para aquela política pública, o risco, claro, aumenta de você tomar uma decisão equivocada e, consequentemente, de ser responsabilizado por isso. Neste momento de incerteza, a avaliação tem que ser sempre, na minha opinião, muito mais próxima, mais presente do momento do ato decisório. Nós não podemos... há uma questão muito importante aqui, que é o tempo que decorre do momento em que você toma a decisão até o momento em que as suas contas serão avaliadas. E quanto mais distante esse tempo, essa distância, o tempo precariza a qualidade da avaliação que o sistema de controle vai fazer do ato de gestão. Então, uma boa medida é o sistema de controle monitorar o dia a dia dos atos da administração em situações funcionais como essa. Valdir, um instante só. É que você tocou num ponto aí que eu queria chamar a atenção dos nossos espectadores, porque eu assisti um programa em que se discutia, aliás, era uma entrevista do ministro Barroso, em que se discutia a MP 966. E às tantas, o ministro Barroso disse, olha, é muito difícil concluir sobre essa MP, porque eu tenho conversado, e aí citou o Valdir Simão, tenho conversado, tenho consultado o ex-ministro Valdir Simão,
que me alerta para o fato de que o momento presente e o momento futuro, onde o calor dos acontecimentos te leva a tomar uma decisão, e o futuro, friamente analisando o passado, é muito diferente, né? E eu fiquei muito orgulhoso, Valdir, porque ele citou que se consultava com você para poder analisar essa MP 966, que trata exatamente o que você falou, né? A generosidade do ministro Barroso. A medida provisória 966 procurou, em certa medida, limitar a responsabilização do administrador nesse momento da pandemia. A questão é que ela não resolve o problema da insegurança do administrador, né? E, na minha ótica, a questão aqui não é de você evitar a prestação de contas ou limitar a prestação de contas, e sim de aperfeiçoar o sistema de controle. O que eu disse ao ministro foi exatamente isso. Quanto mais tempo se demorar para se avaliar ou tomar as contas do administrador, mais difícil vai ser para o sistema de controle avaliar em que condições aquela decisão foi tomada, né? Daqui a 5 anos, e às vezes daqui a 10 anos, né? Eu, como administrador, tive contas aprovadas depois de 10 anos. Isso é muito comum, né? Às vezes fica sobrestada, aguardando outras diligências. Então, daqui a algum tempo é muito difícil você mensurar a temperatura do momento do ato decisório. Daí a importância de você justificar adequadamente. E aqui no Brasil, Antônio, a gente tem... eu vejo muito isso, a gente procura materializar o prejuízo causado por uma decisão, né? Assim, qual foi o prejuízo ao erário, né? Quanto de dinheiro se perdeu, se aplicou equivocadamente. Mas a gente não materializa, às vezes, o prejuízo pela não aplicação do recurso, né? Quando a gente está vivenciando um momento como esse, de pandemia, a minha decisão é construir um hospital para tantos leitos, que podem ficar obsoletos. E talvez seja bom que fiquem obsoletos, né? A gente não avalia, Antônio, quer dizer, quantas vidas, quer dizer, o custo de uma vida, ou quantas pessoas, por exemplo, não teriam tido oportunidade de se tratar no hospital público se aquele equipamento não estava disponível. Então, essa decisão do dia a dia que é muito difícil de tomar, né? E aí, em situações excepcionais, o sistema de controle também tem que agir excepcionalmente. Aqui a gente tem que fazer justiça ao TCU, também a Controladoria Geral da União, que estabeleceram planos específicos de acompanhamento desses atos neste momento do Brasil. E a gente sabe que, em situações de incerteza, em que o calor é muito alto, é que os aproveitadores aparecem também. A gente está enxergando, a gente está presenciando, acompanhando situações de desvio, uma coisa lamentável, em compra de equipamentos públicos, insumos, né? Então, de um lado, tem que haver a prestação de contas, o administrador tem que ter essa consciência, ele escolheu esse caminho, então ele precisa prestar contas, o sistema de controle tem que ter essa percepção de que é um momento excepcional e, portanto, o controle tem que ser excepcional e presente, mais próximo do ato decisório, né? E o aproveitador tem que ter... a gente tem que elevar a percepção de risco. Ele tem que saber que o sistema de controle está muito presente, e aqui entra o papel da própria sociedade, que tem que exercer o controle social efetivo, né? Denunciando todas as irregularidades que ela toma conhecimento. Então, naturalmente, que o doutor Rodrigo, que atua como advogado, eu até imagino, Rodrigo, que você tenha, talvez, casos em que esteja defendendo os servidores públicos. Queria que você abordasse um pouco como é que você defende esse cidadão que 10 anos atrás praticou atos no calor de uma pandemia e ele está sendo julgado na frieza da análise de um Tribunal de Contas ou de um Supremo, etc. Bom, primeiro, quero te agradecer, Antoninho. É uma honra enorme estar aqui nesse evento. Quero cumprimentar também o professor ministro Valdir Simão, a quem eu tanto admiro, nosso professor, e fez um livro agora fantástico, mais um para a coleção, e que é de leitura obrigatória, e que o título mostra realmente que, infelizmente, a gestão pública traz àqueles que sentam na cadeira a sensação de estar numa selva, né? Eu acho que é um pouco a manual de sobrevivência, porque a selva assusta,
né? Quero cumprimentar a Gardênia, quero cumprimentar todos os contadores. É uma classe que merece não somente a nosso mais profundo respeito, mas também reverência pelos trabalhos que têm sido feitos e pelo impacto que tem, seja na organização das empresas, seja na transparência, seja no melhor enfrentamento dos dados, enfim. É uma alegria, uma honra enorme esse projeto Quintas do Saber. Eu já acompanho e poder estar aqui hoje é uma alegria muito grande. Trevisan, eu acho que tua pergunta, eu tentando falar depois do ministro Valdir é sempre difícil, é melhor a gente até ficar lá menos e ficar quieto, mas enfim, realmente é muito difícil, né? E eu acho que, não estou querendo aqui menosprezar o funcionário público, mas talvez mais difícil até é o agente político. Porque o que nós percebemos é que nós precisamos ter uma legislação que não afaste da cadeira, né, do poder de controle, do poder de comando, aqueles que são os bons gestores, ou seja, aqueles que têm paixão pela coisa pública, que têm vocação, mas que, por outro lado, também não são kamikazes, ou seja, ninguém está disposto a sentar numa cadeira 4 anos para deixar a sua família pagar a conta por 100 anos. Eu toco hoje ações de improbidade contra espólio de gestores públicos que morreram na década de 1990. Quer dizer que a família da pessoa, 20 anos depois da morte dele, até hoje se defende do espólio. Porque se tem uma coisa que passa de pai para filho, é improbidade administrativa. Então, assim, só estou colocando que a nossa legislação ela tem que ser feita de maneira a se achar um equilíbrio. Ninguém aqui defende desvio, ninguém aqui defende malversação, ninguém aqui defende a governança do século XXI, não aceita isso. Até porque a sociedade não pode aceitar, porque ninguém admite desigualdade para enriquecimento de um ou outro em detrimento da coisa pública. Isso não está fora de discussão. O problema é que a legislação, muitas vezes, ela permite que uma atuação talvez tardia de órgãos de controle leve a uma insegurança tal que os bons fogem da política, os bons fogem da gestão. E aí, infelizmente, o que acaba atraindo é aqueles que não têm nada a perder. E acho que isso ninguém quer, né? E o que eu percebo é que nessa crise da pandemia, tudo isso se aflora, porque o que se espera de um gestor na crise? Recentemente eu assisti uma palestra do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, em que ele disse na crise é melhor uma resposta mediana do que uma resposta ótima se a resposta mediana vier a tempo, né? Então, qual que é o papel do órgão de controle nesse contexto? Em que você tem pouco tempo para tomar as decisões, você tem que tomar uma decisão e o órgão de controle sempre vem a posteriori, né? Então, o que se espera do agente público é que ele responda tempestivamente, de forma proporcional e adequada. Eventualmente, ele até não vai tomar a melhor decisão. Mas o órgão de controle, nesse momento de crise, tem que ter deferência. Então, eu acho que a palavra-chave, para que a gente não tenha que ter um manual de sobrevivência, infelizmente, é que os órgãos de controle incorporem uma deferência institucional. Acho que esse é o principal caminho. Porque o ponto, para mim, é que o combate a qualquer crise, seja uma crise sanitária, seja uma crise política, seja uma crise ética, seja tudo isso junto, uma crise econômica, o combate à crise não pode ser mais maléfico que a crise em si. E nesse ponto eu me socorro aqui, ministro Valdir, das palavras do nosso amigo Valfrido Vade, que tem um livro brilhante sobre o tema, né? Então, a atividade de controle não pode impedir a atuação do gestor, tá? Controlar não pode ser mais custoso do que não ter controle nenhum. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, se a gente tem uma criminalização exagerada, se a gente tem qualquer ato que fuja ali de uma regra matemática precisa, que é impossível de ser alcançada periodicamente, ou seja, você põe o administrador num dilema impossível, num dilema invencível, se isso for criminalizado, o que nós vamos fazer é atrair as pessoas de má índole para as cadeiras públicas, vão afastar da administração pública aqueles que nós lá queremos que estejam. Então, acho que esse é o ponto. Espero não ter me alongado aqui, Trevisan. Não, é interessante que você abordou aí, Rodrigo, porque o ministro Valdir, aqui na página 19, e eu agora alinhado com o que você disse, ele diz assim, daí nasce na administração pública o fenômeno apelidado de apagão das canetas, em que a melhor decisão é a não decisão. Então, Valdir, estamos fritos, né? E o país para, né? O senhor chamou de apagão das canetas. É isso que o Rodrigo está aqui nos dizendo. Então, nos lembrando, né? Eu não decido. Isso é uma coisa muito falada hoje na administração pública, principalmente no nível federal, né? E tem talvez uma explicação lógica, né? Todos os administradores públicos, e a gente está falando sempre, a referência nossa são os bons gestores, as pessoas corretas, íntegras, mas nem sempre tem um chefe também correto e íntegro, né? Você nunca sabe como é que o teu superior, que chegou ao cargo de ministro, de secretário, vai se comportar.
Né? Então, há um receio, que é legítimo, de se implicar num enredo, como disse o Rodrigo, que pode levar anos e arrastar seus descendentes também para uma situação de prestação de contas, né? Ou ações de probidade. Eu cheguei a ver ações de probidade, Rodrigo, de amigos meus corretos, competentíssimos, mas que tomavam decisão, porque encaminhou um projeto de lei que foi aprovado no Legislativo, né? Quer dizer, foi encaminhado pela autoridade, foi aprovado no Legislativo, né? O projeto, a lei depois foi questionada em relação à sua constitucionalidade, foi mantida em sede do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, e o Ministério Público, não contente com isso, olha, então eu vou atacar o mensageiro, quer dizer, aquele que encaminhou o projeto de lei que foi aprovado. Então, coisas desse tipo não podem acontecer, né? Então, e é um temor do gestor dessa implicação. E aí, eu caso um pouco essa questão, Toninho, com um aprimoramento também dos sistemas de controle decorrentes da própria Operação Lava Jato. Todas as organizações procuraram instituir mais controles. Eu mesmo, como ministro da CGU, aprovei referenciais de implantação de programas de integridade para a administração pública, mas eu sempre digo que a gente não pode fazer do controle algo que seja um panóptico, que seja de vigilância 24 horas por dia, que coloque as pessoas num estado de tensão. Isso inibe a iniciativa, a inovação, e é terrível, paralisa a máquina pública. E, ao mesmo tempo, aquele que não quer tomar decisão porque não gosta não quer se expor, não quer trabalhar, tem uma muleta. Olha, eu não faço porque o controle não deixa. Então, isso é terrível. E o fenômeno, o efeito perverso disso é que aumenta ainda mais a desesperança, aumenta ainda mais, afasta ainda mais a sociedade do Estado, que enxerga nas estruturas do Estado, de governo, estruturas que não estendem a mão quando ele precisa, ou dificultam, inclusive, o cumprimento das obrigações. Nossos amigos contadores sabem o que é se relacionar diariamente com a administração pública para cumprir obrigações. Até para cumprir obrigações nós temos dificuldade. Então, esse apagão das canetas, que tem sido muito falado, ele não pode ser explicação para a falta de prestação de contas, não pode ser uma muleta para aquele que não quer tomar decisão, tá? E precisa ser combatido. O que eu procurei no livro, eu trato disso num dos capítulos, no 9º passo, dizer como é que o administrador público pode tomar decisão, fazer entregas de impacto para a sociedade e, ao mesmo tempo, se proteger, né, com um nível adequado de risco. Como disse aqui o Rodrigo, é da doutrina do controle que nenhum sistema de controle pode custar mais do que o risco que ele procura endereçar. Isso está, Antoninho, no Decreto-Lei 200, de 1967. Então, e é isso que a gente precisa saber. Algum nível de risco, o sistema de controle sabe disso, algum nível de risco existirá sempre. De a minha decisão não ser a melhor decisão, ser uma decisão equivocada. Mas desde que eu fundamente, eu seja transparente, né, que eu tenha ali a prestação de contas ativa para o cidadão que queira acompanhar, desde que eu me aproxime com o sistema de controle, que não pode virar as costas para o bom administrador, precisa acompanhar de perto, e não estou falando aqui de compartilhar a decisão, ao menos sinalizar, poxa, isso aqui me parece estar de acordo com a doutrina de controle que o nosso sistema, o nosso tribunal, ou a controladoria interna estabelece. E aí eu vou criando ali as condições necessárias para que essa decisão tenha um mínimo de segurança do ponto de vista pessoal. Perfeito. Eu penso que nós aqui, né, Rodrigo, os contadores, sistematicamente, sobretudo os auditores, nós nos vemos diante desse tipo de questão, sobretudo nessa época de pandemia, quando você vai analisar o balanço das empresas. E se você tirar uma fotografia de hoje, por exemplo, provavelmente
70% das companhias brasileiras terão seus ativos reduzidos, no mínimo, pela metade. Então, nós também vivemos esse dilema, né? Tratar isso dentro do balanço, reduzindo o patrimônio, e muitas vezes fazendo com que passivos vençam, porque eles estão alinhados com o índice de liquidez, né? Ou simplesmente alertar numa nota explicativa para o leitor de que aquele balanço está sujeito a todos os fenômenos, as consequências da pandemia. Então, é também uma relação de muita delicadeza hoje para os auditores, e o IBRACON, que é o nosso instituto que nos representa, está atento para poder dar algum tipo de segurança para os auditores independentes e as firmas de auditoria. Mas enquanto, Rodrigo, o Valdir falava, eu fui buscar aqui uma frase, se me falha a memória, que foi anteontem, do ministro Fachin. O Valdir falava na questão da democracia, dessa crise, de que maneira você não esgarça a democracia, paralisando os sistemas, né? E o ministro Fachin, ele disse uma frase que marcou a todos nós, né? Ele disse que, quando acho que julgou o caso da fake news, né? Ele disse, preciso sair da crise, sem, contudo, sair da democracia. E, Rodrigo, que você dissesse um pouco sobre isso. Quer dizer, nós, quando estamos falando de controle, quando estamos falando de apagão da caneta, não é? A democracia, como nós dissemos aqui, tem a ver com a transparência, tem a ver com a contabilidade. Se eu não tenho contabilidade, se eu não tomo decisões, a democracia fenece, padece, né? E como sair da crise sem sair da democracia, né? O que é que você podia dizer, Rodrigo, para nós? Pois é, Trevisan, é interessante a reflexão, porque acho que a resposta ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela tem que ser singela. Fora da Constituição, não há saída, né? Então, qualquer saída que a gente tente buscar para a crise fora do texto constitucional, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, leituras exóticas do artigo 142 da Constituição, ou seja, criar o que não existe lá, né? Desrespeitar a autoridade de decisão judicial, sabe? Tratar por medida provisória temas que não são de medida provisória. Enfim, influenciar equivocadamente, ou seja, desrespeitar atos do Poder Executivo que eventualmente não deveriam ser desrespeitados. Qualquer tipo de avanço de poderes que não guarde guarida com o texto constitucional, ainda que tenha a melhor das intenções, é uma busca de solução para a crise fora do texto constitucional. E aí vai sacrificar, em última instância, a democracia. A democracia ela vai existir sempre que você tiver a possibilidade de que diferentes grupos políticos ou éticos cheguem ao poder, né? Então, o que a gente percebe é que a beleza do texto de 88 é que ele é um texto que permitiu trocas de poder, muitas vezes por grupos distintos, né? Nós realizávamos recentemente, eu fiz com o Valfrido, entrevista com os ex-presidentes da República, e perguntávamos para o presidente Fernando Henrique qual que foi o segredo do bolo para ele ter normalidade institucional, inclusive na transição de um bastão para o presidente Lula, que era de um outro grupo político, mas isso ocorreu com normalidade. E basicamente o que ele disse foi seguir o texto constitucional, né? Não permitir que qualquer crise servisse de argumento para que poderes avançassem sobre outros poderes. Então, eu acho que essa é a questão. A gente tem um texto constitucional, o nosso texto constitucional ele é rico, ele traz soluções para crises, ele traz respeitos, ele traz limites, ele traz poderes, é não fazer a leitura exótica dele, né? É não querer ter uma solução de 100 metros rasos para uma democracia que é uma maratona, né? E que está indo bem. A gente já tem aí a Constituição de 88, nós estamos em 2020, né? Então, enfim, eu acho que a resposta é singela, mas eu acho que é essa. O segredo para isso é você respeitar o texto constitucional. Perfeito. Na pesquisa que eu fiz também, eu analisei um trabalho que você coordenou, Rodrigo, acho que foi pelo IDP, que cuidava de apurar os casos da Constituição de 88 e de levantar como é que foi a participação social, né, na Constituição de 88. E você lá disse nesse trabalho que a ideia era reconstruir os bastidores, não só da Constituinte, mas também dos movimentos sociais que a geraram. E você questionou, inclusive, dizendo que ela teria que ser, ou fora, com uma ampla... Fez uma pergunta, aliás, né?
com uma ampla participação social, houve um acordo de líderes. E acho que essa, inclusive nós, o tempo todo, os contabilistas, estamos nos defrontando com essa questão, né? A hora que você baixa uma norma, você fica sempre preocupado. O servidor público que baixou essa norma, o Valdir Simão, foi da Receita Federal, ele baixou olhando o umbigo dele, ele consultou a sociedade para estabelecer uma obrigação acessória, ou ele, na sua cadeira, no seu ar-condicionado, tomou uma decisão solitária, né? No caso de você fazer uma norma constitucional, como foi a de 88, que você analisou, né? Eu te pergunto, aliás, devolvo a pergunta, você fez a pergunta, houve participação social ou foi um acordo de líderes que você reconstituiu esses bastidores? Seria legal se você pudesse abordar um pouco isso, esse trabalho. Esse trabalho, para mim, foi uma bênção que o IDP me proporcionou, porque foi tão rico, nós falamos com tanta gente, isso foi em 2012, e na época era a comemoração dos 25 anos da Constituinte, e tinha uma polêmica que eu acho que, felizmente, ela ficou para trás, assim, que era, muita gente menosprezava o texto constitucional, numa leitura que eu sempre reputei meio rasa, no sentido de que até se criou uma expressão, que até ela é negativa, de que seria nós tivemos uma transição transada intramuros, e que a Constituição seria o produto disso, né? E o que o olhar cuidadoso do texto constitucional diz é que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É óbvio que não dá para se ter um trabalho dessa magnitude sem acordo entre líderes. Mas, por outro lado, a Constituinte foi muito permeável. Foi muito permeável. Eu lembro que nós tínhamos, na época, alguns dilemas sobre isso, mas minha conclusão bastante segura disso é que o nosso processo constituinte não só ele foi o mais legítimo que poderia ter sido naquele contexto daquele momento, mas, para além disso, a legitimidade dele persiste até os dias atuais. Porque um tema que a gente debate muito no direito constitucional é qual que é a legitimidade de uma geração vincular à próxima, né? Ou seja, por que a geração atual tem que aceitar as escolhas políticas da geração anterior? E isso só vai existir quando a gente tiver um processo constitucional tal que a legitimidade for perceptível para as gerações posteriores. E ninguém pode olhar para 88, para o resultado da Constituinte, né, e dizer que ali houve algum tipo de exclusão de um grupo ou de falta de um olhar cuidadoso para outro grupo. Ou seja, houve espaço na Constituinte para todos os grupos. Se os acordos foram os melhores ou foram os piores, enfim, a Constituição também traz mecanismos para que ela seja reformada. Isso tem sido feito. Então, a minha conclusão é que não só o processo foi legítimo naquele contexto, muito embora nós tivemos que tomar algumas decisões, mas se ela vai ser uma Constituinte exclusiva, ou se vai ser congressual, enfim, questões da época, mas que essa legitimidade é tamanha que ela se prorroga para a geração subsequente. Eu não vejo necessidade de que cada geração tenha a sua Constituição. Mas mais do que isso, olhando para a nossa Constituição de 88, eu não vejo necessidade de que a geração atual tenha uma nova. Eu acho que, pelo contrário, a gente consegue ajustar aquele texto constitucional ao nosso Brasil dessa década que se inicia agora. Ótimo. Valdir, uma ocasião, no Convião, o ministro Nelson Machado e você estava como presidente do INSS, e foi feito um trabalho muito grande para reduzir ou até eliminar as filas de madrugada se formavam para as pessoas marcarem consultas e outras demandas que então existiam e existem. E me chamou muita atenção quando você e o ministro Nelson comentaram um fato que foi o seguinte: tudo deu certo, vocês conseguiram reduzir as filas. O que vocês não esperavam e foram surpreendidos é que na semana seguinte apareceu lá uma associação dos fornecedores de marmitas, café com leite e bolachas das filas do INSS. Como servidor público, que você foi por tanto tempo, como é que vocês conseguem avaliar todas as consequências, e como agora, por exemplo, em que está se pagando o auxílio emergência, etc., etc., e o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, descobriu que haviam 30 milhões de brasileiros sem registro, né? Como é que foi aquilo? Talvez você pudesse trazer para os dias de hoje, quando você tem que distribuir R$600 para milhões e milhões de brasileiros. Bom, é uma pergunta interessante e assim, eu aproveito para deixar aqui um abraço para o Nelson, que é um
uma das pessoas com quem eu aprendi muito, um líder excepcional, uma pessoa competente, que tem um compromisso enorme com o Brasil. E foi uma grande honra poder ter trabalhado com ele. É interessante, né, Dona? Quer dizer, por mais preparo que você tenha, é difícil você identificar determinados aspectos de impacto da sua decisão. Né? Você citou um exemplo. Né? Quer dizer, é claro que um efeito perverso da fila era você ter que alugar um banquinho, né, de madrugada, porque as pessoas chegavam no dia anterior para conseguir atendimento. Isso é um negócio terrível. Né? E você precisa... haverá resistência sempre. Em qualquer mudança, qualquer processo de melhoria, haverá resistência, interna ou externa. Você tem que ter a capacidade de mapear isso. Eu vivenciei isso em várias passagens na minha trajetória profissional. O tempo me permitiu acompanhar desde... A primeira compra que eu fiz, quando eu tive o setor público, uma máquina de escrever adequada, entendeu? Que, imagina, o Rodrigo nem sabe o que é isso. Né? Mas, assim, depois eu vi o computador chegando, os serviços em nuvem, os CDs. E toda vez que você muda, você desmaterializa determinada informação, você cria ali um nicho de resistência da rede de provedores daquela solução. E deixou de existir. Né? Eu me lembro que os nossos contadores aqui são mais... foram contemporâneos meus, se lembram muito bem que para obter informação de recolhimento de uma empresa, você tinha que se comunicar via telex para o computador central, que estava no Rio de Janeiro, e você recebia aquilo numa fita, né? E hoje em dia as coisas são instantâneas. Depois vieram os CDs, então depois as plataformas mais rígidas de acesso remoto, até que hoje eu tenho aqui no piscar dos olhos, com o meu certificado digital, o detalhe de uma guia de pagamento. Então, a nossa dificuldade é sempre mapear adequadamente quais serão os impactos de determinada decisão. Daí por que essa fase de planejamento, o processo decisório é essencial. É você se cercar de todas as informações que estejam disponíveis e fazer um exercício para tentar identificar o que está oculto. O que aquela decisão vai impactar negativamente em determinado âmbito de mercado ou nicho de pessoas. No final do dia, você percebe o seguinte, Antoninho, que administrar no setor público, dado o impacto da decisão, é muito mais difícil do que administrar no setor privado. E aí eu acho que a gente tem que reconhecer e honrar aqueles que se aventuram, né, e se dispõem a sentar numa cadeira da administração pública, como agente político, como disse o Rodrigo, como um servidor público. É quase que uma dedicação de missão mesmo de vida poder servir. Né? E essas pessoas precisam, ao mesmo tempo, ter, não só por parte do sistema de controle da própria sociedade, a compreensão de que, em alguns casos, eles vão errar. Né? E o erro nem sempre é um erro maldoso ou doloso, que procura gerar algum prejuízo à administração ou gerar algum ganho indevido para alguma pessoa. E o erro nem sempre é grosseiro. Né? A gente não pode achar que qualquer erro ele poderia ser evitado. Certamente eu, na minha carreira de 29 anos, eu devo ter errado erros que até hoje eu não percebi que errei, e o sistema de controle também não, ainda bem. Mas isso faz parte do dia a dia de qualquer administrador. Sabe, Valdir, nós, quando temos os nossos congressos, as nossas conferências dos contadores e dos auditores, a gente sempre debate normas e algumas a gente nem sabe por que foram baixadas, né? Em uma certa ocasião, numa conferência,
dos Auditores Independentes, promovido pelo IBRACON, e estávamos ali no palco uma secretária adjunta da Receita Federal, um professor da USP, e eu estava mediando, né? E havia uma norma que tinha sido baixada aquela semana, por mais que nós todos tivéssemos analisado, nós não conseguimos entender o que no caso, a nossa Receita Federal queria de nós, os contabilistas, né? E no palco, eu me lembro que li a norma para a secretária adjunta e pedi que ela traduzisse, e pedi o auxílio do nosso professor da USP também, né? Eu li pausadamente a norma e ela disse: eu não tenho a menor ideia do que eu quis dizer. aí eu concluí. A desgraça, às vezes, de uma norma é quando você une a burocracia com a academia. Ambos não estão habituados a tirar uma fatura, né? a gerir um negócio, né? Então, produzem, às vezes, normas que não são aplicáveis, né? E jogam para esse mundo dos contadores. E a nossa categoria sofre para diabo. Às vezes, eles vão postergando os prazos de aplicação como se fosse um teste, né? Vamos testar para ver se encaixar, não vai, né? E pior, em alguns casos, Rodrigo, eles autuam o pobre autuam o autor, né? Porque não deu conta daquela norma. Ele é autuado por cima, né? A norma era inviável, né? Por isso eu queria aqui fazer uma nova pergunta para o Rodrigo, né? Ainda voltando para esse momento grave que nós estamos passando e o papel do administrador público, a democracia, que nós estamos todos aqui tratando de defendê-la sempre, né? E pergunto o seguinte: todos os olhos estão voltados para o atual momento vivido. E as preocupações hoje também são mais sensíveis aos controladores e aos auditores em geral. Como devem ser analisados os atos de gestão adotados durante o momento de crise no Puxa, acho que o nosso amigo está avisando. Mas eu entendi a pergunta, Valdir, então acho que eu vou responder. Aquele momento que passou, né? O momento presente e aquele momento passado. Você está aí, Rodrigo, no ar? Tô aqui, televisão. A gente ouviu, deu para ouvir bem. Não, tô aqui. Vocês me ouvem? Hein, Valdir? Quer responder? Oi, eu acho que o seu computador... O Rodrigo não volta? Não, eu tô aqui, televisão. Você está aí? Sumiu da minha tela. Então, por favor, Rodrigo, pergunta era para você. Como deve ser analisado esses perfeito. Atos? Só uma coisa, televisão, se eu puder, eu queria colocar um ponto aqui que sempre me fascinou, e eu descobri naquele projeto da Constituinte, que a gente perguntava para vários dos constituintes, mas vem cá, por que vocês fizeram umas normas tão dúbias? Põe mais claro, por que não ficou claro? Né? E aí o ministro Jobim, que para mim, é uma das maiores mentes brasileiras vivas e é um gênio, falou: Rodrigo, deixa eu te falar um negócio. Às vezes, para você produzir consenso, a norma tem que ser dúbia. Para que todo mundo acredite que ela fale o que eles querem dizer. Então, muitas vezes, a norma vem dúbia mesmo. Que, assim, e Ulisses adorava os textos dúbios, né? Então, a questão é assim, a política possível, ela é retratada na norma. E a política possível, às vezes, ela não permite um consenso extremo. Agora, o que eu acho cruel é você pegar essa norma dúbia e imputar ao administrador, ao agente político. Eu tive a alegria de participar, foi talvez uma das maiores honras que eu já tive na minha vida, da comissão de juristas de reforma da lei de improbidade, que foi presidida pelo ministro Mauro Campbell. E eu percebi ali a dificuldade que é você sugerir um texto de norma. Nós temos ali uma comissão estupenda, o relator era o desembargador Ney Belo, tinha o professor Marçal Justo tem Filho, enfim, e a dificuldade, porque pessoas querendo acertar entre si propõem diferentes soluções, né? E uma das coisas que eu acho que talvez foi um dos maiores méritos da comissão é que a gente tirou, e não teve unanimidade com relação a isso, mas a gente tirou da lei de improbidade a culpa, ou seja, tirar a improbidade culposa da sanção. Porque é um problema, né? O que é uma improbidade culposa?
A improbidade culposa é uma aberração, com todo respeito a quem pensa o contrário, mas é o que eu acho. E aí o STJ fazia um pouco um dilema de a culpa tem que ser grave, não tem que ser grave, enfim, isso só dá insegurança. Então o que eu estou dizendo é que a lei dúbia, muitas vezes, ela é a lei possível, mas eu acho que a tua pergunta é perfeita. Em tempos de crise, a deferência institucional, essa é a palavra, deferência institucional. Vamos respeitar quem está sentado na cadeira, vamos respeitar quem chegou ali por voto, ou quem chegou ali por mérito técnico, qualquer que seja a peneira, mas vamos respeitar como órgão de controle. Eu acho que tem que ter deferência institucional. Deferência institucional não é compactuar com corrupção. Há uma avenida entre isso, mas o órgão de controle ele não pode olhar para um ato 5, 10 anos depois e ignorar o contexto da época. E agora, na crise, a gente não pode exigir dos administradores que as escolhas que estão sendo feitas agora, pelos governadores, pelos prefeitos, sejam as melhores escolhas possíveis. Tem que se ver a escolha possível hoje. Né? Qual que era o cenário possível? É aquela questão, não é possível exigir a escolha ótima, nós estamos numa crise. Agora, é óbvio que para atos que são atos de corrupção, enfim, para isso vai ter sempre lá o nosso bom e velho Código Penal. Né? Agora, o que nós não podemos fazer, e aí a resposta que eu daria à tua pergunta, é na crise não ter deferência institucional e é não compreender o cenário em que as decisões foram tomadas. Num cenário de crise, a área aceitável para o administrador ela tem que ser mais ampla. Né? É o que eu acho. Né? Perfeito. E o Valdir, eu volto aqui para o teu livro e queria até fazer uma correlação com o momento presente, né, do atual governo, né? No quinto passo do seu livro, você diz: construa um time dos sonhos. Um time é diferente de um grupo de pessoas. E aí eu queria saber de você o seguinte: como é que você olha o atual governo? Nós temos um time ou temos um grupo de pessoas? Ou temos as duas coisas? É uma questão bastante feita por um amigo seu. Muito obrigado, Antoninho. Veja só. Bom, antes de responder essa pergunta, e é muito fácil responder essa pergunta, eu só acrescentar naquilo que o Rodrigo disse, e uma questão que eu trouxe até como sugestão, e tenho falado com o sistema de controle, tive a oportunidade também de falar com o ministro Barroso. Eu acho que esse momento excepcional, eu sou daquelas pessoas, eu tive a oportunidade, inclusive, de falar isso numa palestra no Tribunal de Contas. Eu acho que o sistema de prestação de contas no Brasil, ele é obsoleto, não faz mais sentido, ele não pode ser marcado temporalmente. Eu sou muito favorável a uma discussão na burocracia se o sistema de controle se aproxima muito da gestão, há uma interferência indevida, e que isso não pode ser permitido. Eu sinceramente, Antoninho, todo o processo que eu consegui conduzir de inovação, eu fiz em parceria com o sistema de controle, alertando que eu ia tomar determinada decisão e qual o risco de aquilo não dar certo e qual seria o efeito positivo se a medida desse certo. E sempre funcionou muito bem. Então, eu sou muito favorável a que o sistema de controle monitore a gestão no dia a dia. E eu acho que prestação de contas deveria ser um processo também em tempo real. E aí, neste momento, seria o melhor dos mundos. As decisões estão sendo tomadas em algumas dimensões. Você falou aqui a questão dos benefícios sociais. Eu fico assim admirado as pessoas falarem que a gente descobriu que tem 70 milhões de pessoas sem acesso no Brasil. Todo mundo sabia disso. Quem lida com política pública sabe disso, que há pessoas que não são enxergadas pelo Estado. A bancarização, a gente discute isso há 15 anos, de ter um CPF, de ter acesso a uma conta bancária. Então, é surpreendente que alguns administradores públicos ainda falem isso com uma surpresa. Né? Então, o que eu tinha sugerido é o seguinte: vamos constituir, neste momento, em alguns escaninhos, na área econômica, na área de saúde, na área de benefícios sociais, desenvolvimento regional, balcões de monitoramento do sistema de controle interno e controle externo, com as suas atribuições preservadas, mantidas, sua independência, sua autonomia, mas que pudessem ir fazendo o escrutínio das decisões em tempo real. Né? E que houvesse a disponibilidade do sistema de controle estruturado, tribunal, também ir avaliando e julgando essas contas em tempo real. E mais que isso, Antoninho, que a gente pudesse ter um observatório social, com a participação de pessoas como você, por exemplo, que pudesse emprestar
a credibilidade nesse processo de compras, de alocação de recursos para benefício social, de oferta de acesso a crédito para as empresas, dizendo, gente, para a sociedade, está tudo certo, aqui nós entendemos que essas medidas estão sendo tomadas corretamente, com as melhores informações possíveis. Isso traz credibilidade para o procedimento e também dá segurança para o administrador. Com relação ao time, eu tenho vários amigos que hoje ocupam cargos de relevância, inclusive de ministros nesse governo. E é muito bom, uma das coisas positivas que eu vi desde o início é a montagem de um ministério menos fatiado politicamente do que um ministério em que você aloca pessoas que nem sempre têm identidade com a missão institucional do órgão. Sabe aquele negócio? Eu quero a diretoria que fura poço. Isso não dá para acontecer desse jeito. Então, eu trabalhei como técnico com agentes políticos que, desde que bem intencionados, ótimo, eles têm uma vivência que o burocrata não tem. A gente, às vezes, criminaliza o papel do político na gestão, mas ele é muito importante. A gente não pode esquecer que a legitimidade... No ciclo das políticas públicas, você começa com uma agenda que é pactuada no processo eleitoral. E é natural que esse agente político, que vai ser cobrado pelo controle democrático das eleições, queira se garantir que aquela política ou aquele problema que ele diagnosticou vai ser endereçado por uma boa política pública, que vai ser materializada pelo burocrata e vai ser escrutinada pelo órgão de controle. Então, quer dizer, o agente político, o burocrata e o agente de controle são partes legítimas no ciclo de política pública. O diabo aqui é que um não confia no outro. E a sociedade não confia em nenhum dos três. Então, a gente precisa recuperar a confiança mútua. E o agente político que vem a ser ministro não tem problema nenhum, desde que ele tenha a organização pública é um organismo vivo, a instituição é um organismo vivo, que ela tem que funcionar independentemente do presidente. Uma das coisas que eu falo no livro, eu fui presidente de autarquias importantes, mas eu não era o executivo mais importante da autarquia. O executivo mais importante é aquele que gerencia uma unidade de entrega, aquele que faz materializar a entrega para o cidadão. Então, a gente precisa entender, portanto, que há uma conformação de estruturas de comando, de poder, mas que a legitimidade é de quem está na ponta no dia a dia com o cidadão. Então, um agente político, ele pode ser legítimo. Ter bons técnicos no governo, eu não vou falar nomes aqui, senão posso esquecer de algum, é muito bom. Tem alguns terraplanistas? Tem, paciência. Não é? E como você teve em outros governos, pessoas que não tinham, talvez, preparo técnico. Né? O que se eu pudesse fazer uma recomendação, né, é que, e eu sinto falta, sempre senti falta disso, é que o Brasil, o governo federal, precisa de algo que legitime e amarre a atuação de todos os órgãos, que é uma visão de futuro num planejamento estratégico de país. Nós não temos isso. Nós não sabemos que país a gente quer construir para daqui 10, 15, 20 anos. E essa amarração, por incrível que pareça, se procurou se obter por intermédio de um projeto de lei que foi encaminhado, eu acho, pelo Temer, em 2017, 2018, mas que também não foi discutido com a sociedade. Isso tem que ser consertado com a sociedade. Daí a missão de um ministério como a saúde, ou como a educação, ou justiça, tem que ser amarrada para que todos eles se encontrem na próxima esquina. Nós não podemos ter uma atuação, ainda que tenha metas, visões individualizadas de cada função de governo, educação, saúde, segurança, economia, que essas visões elas não converjam para uma visão de país pactuada com a sociedade. E aí não importa se o ministro da esquerda ou da direita, terraplanista, se é militar ou civil, o importante é que todos eles sejam cobrados pela concretização daquela visão de futuro. E a forma de fazer isso,
né? E o governo tem excelentes técnicos e boas doutrinas para construir essa visão estratégica. Muito bom. Nós estamos já nos encaminhando para o final, e deixei aqui para o final, Rodrigo, e parabenizar o Valdir por essa fantástica exposição que ele fez agora, né? E que tem a ver com um pequeno texto que está na sua tese, Democracia e Governo Representativo no Brasil, e tem tudo a ver com o que o Valdir acabou de dizer. E eu vou ler o texto e queria, depois que você já encerrando, pudesse tecer alguns comentários. Você disse assim na sua tese de doutorado: demonstrar que a garantia e a imprevisibilidade... Aliás, essa aqui eu já li, a segunda que eu quero ler. Cabe ao jurista se preocupar em garantir o cumprimento de arranjos que permitam que os resultados de pleitos eleitorais não sofram qualquer tipo de antecipação ou alteração por parte de determinados grupos políticos. E eu estou encerrando lendo esse seu texto, porque me parece que você previa já a existência de fake news, né? Queria que você fizesse algumas considerações sobre esse texto que está na tua tese. Pergunta difícil, Trevisan. O que eu acho é que assim, a democracia ela sempre vai existir quando qualquer grupo tiver a legítima expectativa de chegar ao poder, né? E a norma eleitoral e a organização dessa disputa tem que ser feita com vistas a desnivelar desigualdades, ou seja, que não possa haver qualquer tipo de interferência que mexa naquilo que é mais precioso na eleição, que é a livre escolha por parte do eleitor. Então, quais são os fatores que influenciam nisso? O dinheiro influencia, então você tem que ter algum critério para isso. A máquina do governo influencia, não é? Então, para isso que você cria mecanismos de vedações. A própria figura que a determinada pessoa ocupa influencia. Por isso que eu sou favorável a um regime mais rígido de desincompatibilização, para que a gente não tenha trampolim. Eu sou juiz, amanhã eu sou alguma coisa. Eu sou desembargador. Então, eu acho que o Judiciário e o Ministério Público tem que se preservar disso, porque isso é ruim para a política e é ruim para a autoridade do Poder Judiciário. Tá? Acho que pulos de cadeira, tal como a gente viu, muito curtos, são ruins, tá? Para os dois lados do balcão. E a última questão também é a questão da liberdade de informação daquele que vai tomar a decisão. Então, a fake news, ela interfere como? Ela interfere porque ela propaga desinformação, né? Então, eu acho que isso tem que ser combatido de forma a permitir o livre fluxo de ideias. Eu acho que é um pouco aquilo que o ministro Alexandre de Moraes, no alto da sabedoria dele, colocou recentemente. Liberdade de expressão não é para robô, né? Proteção à liberdade de informação não vale para desinformação. E quando isso impacta no jogo político, tem que haver algum tipo de cuidado para que nós não limitemos o que é mais precioso, que é o direito de qualquer grupo político acreditar que pode chegar ao poder. Porque senão, o que sobra é a luta armada, porque se a pessoa achar que não tem como chegar ao poder, então o que estabiliza a democracia é o lado que perdeu, o lado que ganhou acreditarem que esse é um ciclo que rola, né? Então, eu acho que é isso, né? Muito bom, Rodrigo. Que alegria, hein? Estar com essas duas feras aqui, né? Mas eu só queria pedir para o Valdir se despedir, Valdir, mas antes eu só queria fazer uma observação, uma pergunta que eu esqueci de fazer e fiquei tão empolgado com vocês que acho que é importante fazer. O presidente do Ibracon, Eduardo Possetti, ele pergunta, né? Ou ele sugere, melhor dizendo, né? Porque o TCU e a CGU não se aproveitam mais dos auditores independentes para complementarem seus trabalhos. É para uma reflexão, Valdir, porque nos Estados Unidos, outros países, né, é interessante que os tribunais de contas eles têm um programa de trabalho e eles alocam os seus times. A partir de um dado momento em que eles não têm um exército para atendê-los, eles aí convocam auditores independentes. No Brasil, nós nunca conseguimos isso. Parece que há um certo ciúme, um receio de perder-se aí o controle da situação. E os auditores independentes estão apostos em dezenas e dezenas de empresas independentes, né? Então, fica aqui, se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Eu gostaria, se você me permitir, porque esse é um tema tão importante e vibrante, e eu tenho feito essa defesa também perante os órgãos de controle, em especial o Tribunal de Contas da União. E veja que o tribunal tem refletido nas últimas semanas sobre essa questão, inclusive da mediação, né? Você poder ter um olhar
de fora que... porque o tribunal, com toda a sua capacidade, o preparo técnico dos seus auditores, tem uma métrica que é a métrica do poder público, do controle. E tem uma questão aqui que é importante, Tony, que eu venho falando. Por exemplo, quando você quer calcular o prejuízo causado e saber qual foi o resultado financeiro obtido pela empresa em determinado contrato. O auditor ele tem acesso à contabilidade da empresa. Ele pode dar uma opinião mais isenta, mais abalizada. Por mais correta que sejam as métricas e os manuais de apuração de custos de obra que o tribunal tem, mas no final do dia, quer dizer, o olhar na contabilidade é que vai revelar qual foi o resultado financeiro. A mesma coisa para se olhar a capacidade de pagamento de determinada empresa, né? E essa aproximação do auditor independente, e eu sempre defendo que um advogado esteja junto, né? Não é, Rodrigo? A aproximação do auditor do sistema de controle é muito importante, né? E eu tenho sempre recomendado nos trabalhos que eu faço, principalmente quando há situações de prejuízo ao erário, que a empresa se suporte de um parecer técnico especializado, de alguém que tenha uma reputação e que possa avalizar aquela opinião. É claro que o sistema de controle sempre vai olhar com desconfiança a conta que é trazida pela empresa, mas se isso vem de um terceiro, que é regido por normas rígidas, né, de comportamento, que tem risco se opinar de forma fraudulenta, né, isso traz mais segurança àquela decisão. Então, eu acho que o Possetti está correto, contem com o meu apoio para isso, né? Obrigado, e, no mais, eu queria agradecer muito a audiência de todos, a oportunidade desse bate-papo, que é fenomenal. Aprendi bastante aqui com vocês. O Antoninho, grande amigo, o Rodrigo também. Mais um abraço para o nosso pessoal do Conselho Federal de Contabilidade. Uma grande honra poder ter falado com vocês. Obrigado, Valdir. Rodrigo, por favor, para as suas despedidas. Suas despedidas finais, olha só, hein? Vou usar aqui um português castiço, hein? Eu endosso, não que precise, mas eu concordo integralmente com o que o ministro Valdir Simão falou e com o questionamento do Possetti, a quem também transmito um abraço, tenho por ele maior admiração, maior respeito. E agradeço, Antoninho, pelo convite, agradeço a todos que ficaram com a gente. Participar do 15 do Saber foi uma alegria enorme, aprendi muito, espero ter de alguma forma aí ajudado também a animar o bate-papo. Ministro Valdir, prazer revê-lo, obrigado. E até a próxima encontro virtual, então. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Até a próxima, então. Obrigado a todos os meus colegas contadores. Obrigado, Valdir. Obrigado, Rodrigo. E, portanto, vamos em frente com novas quintas. Tchau, gente. Grande abraço. Até mais. Grande abraço também. Até mais. Tchau. Até abraço. Tchau.